que você faria se a bússola da sua vida, antes apontando para um futuro previsível, de repente se perdesse em um redemoinho de incertezas, girando freneticamente em torno de um nome, um rosto, um desaparecimento? E se a única pista, um fio tênue de esperança em meio ao desespero, sussurrasse sobre um lugar que a cartografia moderna esqueceu, um ponto cego no mapa, envolto em lendas que a ciência descarta como meros contos de fadas? Imagine a força que impulsionaria um homem, um ex-militar acostumado à disciplina e à lógica, a abandonar o conforto da realidade conhecida e a mergulhar de cabeça em um abismo de mistério, guiado apenas pelo amor fraterno e pela dor lancinante da ausência. Não estamos falando de uma aventura trivial, de uma caça ao tesouro comum. Estamos falando de uma busca que transcende a razão, que desafia a própria natureza do que acreditamos ser possível. Este homem, cujo nome ressoa com a determinação de quem já enfrentou o inimaginável, não está sozinho. Ele reuniu uma equipe, um grupo de almas corajosas e talvez um pouco insanas, unidas não por um contrato, mas por um pacto tácito de lealdade e pela promessa de desvendar o insolúvel. A bordo de um navio, uma embarcação que se torna seu pequeno universo flutuante em um oceano de desconhecido, eles navegam em direção a um destino singular, a ilha. Um nome que evoca imagens sombrias, que sussurra sobre esses ancestrais e segredos enterrados sob camadas de tempo e superstição. A névoa, essa cortina espessa e impenetrável, é o primeiro véu a ser rasgado, um prenúncio da verdadeira natureza da ilha, um guardião silencioso de verdades que desafiam a compreensão humana. A cada milha náutica percorrida, a distância entre o mundo que conhecem e o que estão prestes a encontrar aumenta exponencialmente. Não é apenas a geografia que muda, mas a própria atmosfera, carregada de uma energia primordial, de uma beleza crua e indomável que, ao mesmo tempo, fascina e aterroriza. Os sons da natureza, que em outros lugares seriam uma sinfonia pacífica, aqui ganham uma ressonância diferente, um eco que sugere a presença de algo mais, algo que espreita nas sombras, um predador de proporções titânicas, uma força que moldou a própria existência deste lugar. A busca por respostas sobre o desaparecimento do irmão se transforma, quase imperceptivelmente, em uma jornada de autodescoberta e de confrontação com o extraordinário. A ilha não é apenas um cenário exótico, é um personagem em si, um ecossistema isolado onde as leis da evolução parecem ter seguido um caminho diferente, onde o passado ainda pulsa com uma vitalidade assustadora. As expectativas iniciais, talvez focadas em desvendar um mistério pessoal, logo se desfazem diante da magnitude do que se revela. Não é apenas um irmão desaparecido que está em jogo, mas a própria compreensão do nosso lugar no mundo natural, a revelação de um reino esquecido, o domínio de um rei indiscutível, uma criatura que personifica a força bruta e a majestade da natureza em seu estado mais puro e primitivo. A sobrevivência, então, deixa de ser uma questão de estratégia militar ou de habilidade de exploração e se transforma em uma dança delicada, um jogo de xadrez contra um adversário cujas regras são escritas em presas e garras, cuja inteligência é tão antiga quanto as montanhas. Cada passo, cada decisão, é ponderado contra a ameaça iminente de um titã, um ser que, embora possivelmente o motivo da busca inicial, agora representa o obstáculo supremo. A coragem humana, a engenhosidade e a resiliência serão postas à prova nos limites mais extremos, enquanto os exploradores se aprofundam na verdade chocante que explica não apenas o sumiço, mas a própria existência da ilha e de seu soberano. Este não é apenas um relato de expedição, é a história de como a busca por um ente querido pode nos levar a confrontar os maiores enigmas da vida e a descobrir verdades que redefinem tudo o que pensávamos saber sobre o planeta e seus habitantes. O que impulsiona a equipe a prosseguir, mesmo quando os sons da selva se tornam mais ameaçadores e a própria terra parece conspirar contra eles? É a resiliência inerente ao espírito humano, a capacidade de adaptação frente ao imprevisto. Enquanto a névoa inicial disfarçava a magnitude do desafio, a penetração na ilha revela um ecossistema insular que se desenvolveu de forma isolada por milênios. A flora exibe adaptações bizarras, com plantas carnívoras de proporções colossais e árvores cujas raízes se entrelaçam como tentáculos, criando um labirinto natural de beleza aterradora. Cada espécie, desde os insetos diminutos até as criaturas que ainda não foram totalmente compreendidas, demonstra um nível de especialização e agressividade que sugere um ciclo de vida ditado pela competição implacável. Ademais, a geologia da ilha apresenta anomalias que desafiam as explicações convencionais. Formações rochosas que parecem esculpidas por um poder titânico, cavernas que emitem um brilho bioluminescente peculiar e a própria topografia acidentada, marcada por desfiladeiros profundos e picos que perfuram as nuvens, tudo isso aponta para processos geológicos únicos e talvez acelerados. A exploração dessas formações não é apenas uma questão de mapeamento, mas de decifrar a história do planeta contada em pedra e em camadas de tempo geológico. A busca do irmão, nesse contexto, torna-se secundária a necessidade premente de entender os mecanismos que governam este ambiente isolado,
cujas leis naturais parecem ter sido escritas por um arquiteto diferente. Sob essa ótica, a equipe de exploradores se depara com a complexidade das cadeias alimentares que operam em um nível raramente testemunhado. Não se trata apenas de predadores e presas em um sentido darwiniano comum, mas de uma hierarquia onde o tamanho e a força bruta são apenas uma parte da equação. A inteligência adaptativa das criaturas menores, suas estratégias de emboscada e de camuflagem, e a forma como colaboram ou competem por recursos, revelam um estudo de caso fascinante sobre a evolução em isolamento. Consequentemente, a sobrevivência da equipe não depende apenas de suas próprias habilidades de combate ou evasão, mas de sua capacidade de observar, aprender e respeitar as intrincadas interdependências que sustentam este mundo. Ainda mais intrigante é a descoberta de que a ilha não é apenas um habitat natural, mas um santuário, um bastião de uma espécie que, em outros tempos, pode ter dominado vastas porções do planeta. As pegadas gigantescas, os ninhos monumentais e os vestígios de destruição em larga escala deixados por um ser de poder inimaginável sugerem uma presença contínua e dominante. A ilha, com sua beleza selvagem e sã, é, na verdade, o palco onde a força primordial da natureza se manifesta em sua forma mais impressionante e aterrorizante. A busca individual por um ente querido se expande para uma compreensão mais profunda da dinâmica de poder entre as espécies e os limites do que a vida pode alcançar. Outra camada a ser considerada é a forma como a expedição se torna um teste à própria sanidade dos exploradores. A constante tensão, a privação sensorial causada pela névoa e pelos sons incomuns, e a ameaça sempre presente de um encontro com o desconhecido, tudo isso começa a cobrar seu preço psicológico. A linha entre a realidade e a alucinação pode se tornar tênue, e a capacidade de manter a compostura sob pressão extrema é tão crucial quanto qualquer habilidade física. A beleza estonteante da ilha, paradoxalmente, intensifica essa pressão, pois a magnificência do pode ser tão desorientadora quanto o próprio. Por conseguinte, a jornada para a ilha transcende a mera exploração física. É uma imersão em um mundo onde as leis da natureza operam com uma intensidade avassaladora e onde a sobrevivência exige uma adaptação constante e um respeito profundo pelas forças que regem o planeta. A busca pessoal se entrelaça com a descoberta científica, forçando cada membro da equipe a reavaliar suas próprias crenças e limites. Nesse contexto de beleza indomável e iminente, a equipe se depara com uma realidade que desafia a própria noção de cadeia alimentar. As criaturas que habitam a ilha não operam sob os princípios convencionais de predação e herbivoria que conhecemos. Em vez disso, observamos um sistema intrincado de simbiose e parasitismo em escala monumental, onde o ciclo de vida de uma espécie está inextricavelmente ligado a outra de maneiras que sugerem uma evolução convergente em direção a formas de vida extremas. Por exemplo, certas plantas gigantescas dependem de insetos de grande porte para sua polinização, mas esses insetos, por sua vez, são criados em ninhos parasitados por fungos que os tornam mais agressivos, garantindo assim a defesa da planta hospedeira. Essa interdependência radical, longe de ser uma anomalia, parece ser a norma, um testemunho da adaptação extrema em um ambiente isolado. Ademais, a investigação sobre a fauna revela comportamentos sociais complexos, que vão além da mera agregação para reprodução ou defesa. Grupos de criaturas, aparentemente distintas em sua morfologia, exibem coordenação em suas atividades de caça e territorialidade, sugerindo um nível de comunicação e cooperação que desafia nossa compreensão da inteligência animal. A observação atenta de como essas diferentes espécies interagem, compartilhando recursos ou competindo por territórios específicos, fornece um vislumbre de uma sociedade animal com suas próprias regras e hierarquias, um microcosmo de relações sociais que espelha, de forma perturbadora, alguns aspectos da própria sociedade humana. Agora, considere como essa dinâmica se aplica quando você se depara com um grupo de predadores que, em vez de atacar imediatamente, parecem estar avaliando sua equipe, talvez como um componente novo e imprevisível em seu ecossistema cuidadosamente equilibrado. Outra camada crucial a ser desvendada é a influência do próprio ambiente físico na evolução dessas formas de vida. A composição mineralógica única do solo da ilha, a presença de fontes geotérmicas ativas e a concentração incomum de certos elementos químicos na água parecem ter catalisado mutações e adaptações aceleradas. Descobrimos que a exposição prolongada a certos compostos presentes nas rochas vulcânicas não apenas confere às criaturas uma resistência física excepcional, mas também afeta seus sistemas sensoriais, permitindo-lhes perceber o mundo de maneiras radicalmente diferentes. Isso explica, por exemplo, como algumas espécies conseguem detectar presas através de vibrações no solo ou mudanças sutis na pressão atmosférica, habilidades que tornam a evasão uma tarefa quase impossível. Paralelamente, a análise das ruínas antigas espalhadas pela ilha sugere que a presença humana, ou de alguma forma de hominídeo avançado, não é uma novidade.
As estruturas, embora erodidas pelo tempo e pela vegetação exuberante, exibem uma arquitetura surpreendentemente sofisticada e indicam um conhecimento profundo sobre a ilha e seus habitantes. A interpretação desses vestígios arqueológicos levanta questões sobre a origem dessas civilizações e seu relacionamento com as criaturas titânicas que agora dominam o local. Será que houve um tempo em que esses seres coexistiram, ou talvez até governaram juntos, antes que um cataclismo ou uma mudança evolutiva alterasse drasticamente o equilíbrio? Essa hipótese adiciona uma dimensão histórica à exploração, transformando a ilha em um repositório de segredos perdidos e civilizações esquecidas. Entretanto, a verdadeira natureza do que a equipe está testemunhando se revela quando percebem que a ilha não é apenas um ecossistema, mas um laboratório natural em constante experimentação. As criaturas mais antigas e imponentes não são meros animais, mas guardiões de um legado evolutivo, seres que alcançaram um pico de desenvolvimento biológico em um ambiente protegido. A forma como essas criaturas interagem entre si, com uma inteligência que transcende o instinto puro, sugere um propósito, uma função dentro do ecossistema que vai além da mera sobrevivência. A descoberta de que o desaparecimento do irmão pode estar ligado a essa dinâmica mais ampla, a um ciclo de vida em escala titânica, muda radicalmente a percepção da missão e o significado da sobrevivência. Por fim, ao observarem o comportamento das criaturas mais jovens em relação às mais velhas, é possível inferir um sistema de aprendizado e transmissão de conhecimento. Filhotes ou espécimes mais jovens demonstram curiosidade e submissão em relação aos indivíduos maiores e mais experientes, participando de rituais que parecem envolver treinamento e orientação. Essa observação, longe de ser apenas um detalhe biológico, sugere que a força primordial da ilha não é apenas física, mas também cultural e educacional, um sistema complexo onde a sobrevivência é ensinada e aprimorada através de gerações. O que se manifesta na ilha é uma intrincada teia de interdependências fisiológicas, onde a sobrevivência de uma espécie depende diretamente de processos bioquímicos específicos de outra. Ao analisar as amostras coletadas, os cientistas da equipe descobrem que a flora da ilha, em particular as variedades de fungos luminescentes que revestem as paredes das cavernas mais profundas, produz um composto volátil único. Este composto, quando inalado por certas espécies de répteis gigantes, não apenas intensifica suas capacidades sensoriais, mas também desencadeia uma resposta hormonal que aumenta drasticamente sua força muscular e agilidade. Imagine, agora, a aplicação disso à sua própria situação. Como você lidaria com a possibilidade de que o próprio ar que você respira pode, sutilmente, alterar sua percepção e suas reações físicas, tornando-o mais vulnerável ou, quem sabe, mais preparado para o que espreita nas sombras? Ademais, a investigação revela que esse mesmo composto, em concentrações diferentes, atua como um feromônio de agregação para as criaturas que habitam os picos mais altos da ilha. Esses animais, que se assemelham a primatas de grande porte com uma força surpreendente, não apenas são atraídos pelo cheiro, mas também exibem um comportamento territorial altamente organizado em torno das fontes desses fungos luminescentes. A hipótese que emerge é que os fungos, de certa forma, manipulam essas criaturas maiores para servirem como seus dispersores de esporos, utilizando-as como veículos involuntários para colonizar novas áreas. Agora, pense em como essa manipulação biológica, essa influência sutil sobre o comportamento de seres tão poderosos, poderia ser uma chave para entender a dinâmica de poder na ilha e, talvez, o destino do irmão desaparecido. Por outro lado, a análise do DNA das criaturas mais primitivas, aquelas que parecem ter permanecido mais próximas de formas de vida ancestrais, aponta para uma notável resistência a patógenos e toxinas ambientais. Essa resistência não é resultado de um sistema imunológico geneticamente superior, mas sim da presença de micro-organismos simbióticos em sua flora intestinal, que produzem antibióticos naturais de amplo espectro. Essa descoberta abre um leque de possibilidades para a medicina moderna, sugerindo que os segredos da longevidade e da saúde robusta podem estar escondidos em organismos que evoluíram em isolamento. Para a equipe, isso se traduz em uma nova perspectiva sobre a própria ilha. Não é apenas um lugar mas um tesouro biológico com o potencial de revolucionar a compreensão da vida. Ainda mais fascinante é a descoberta de que a própria estrutura geológica da ilha, com seus veios de minerais raros e sua atividade vulcânica controlada, parece desempenhar um papel ativo na evolução da vida. Certos minerais, quando em contato com a água da chuva e expostos à radiação solar filtrada pela atmosfera densa, liberam compostos que atuam como catalisadores para mutações genéticas benéficas em organismos que entram em contato com eles. Essa interação entre a geologia e a biologia, um ciclo contínuo de influência mútua, explica a diversidade e a singularidade das formas de vida encontradas. Considere, então,
como essa interconexão fundamental entre o ambiente inanimado e o mundo vivo pode ser a força motriz por trás do surgimento de criaturas tão extraordinárias, e como a busca do irmão pode, inadvertidamente, levá-los a desvendar os segredos dessa alquimia natural. Por fim, uma observação crucial é a forma como a ilha parece ter um ciclo de renovação ou purificação. Em intervalos regulares, eventos geológicos, como tremores de terra ou erupções menores, parecem liberar energias que remodelam o ambiente, eliminando espécies menos adaptadas e favorecendo o crescimento de outras. Esse processo, embora brutal, garante a resiliência do ecossistema como um todo, mantendo um equilíbrio dinâmico. Para a equipe, isso significa que a ilha não é estática, mas viva em um sentido profundo, e que a presença deles pode ter desencadeado ou acelerado um desses ciclos, alterando o curso natural dos eventos e tornando a sobrevivência ainda mais imprevisível. A descoberta de que a própria estrutura geológica da ilha, com seus veios de minerais raros e sua atividade vulcânica controlada, parece desempenhar um papel ativo na evolução da vida é um ponto crucial que merece uma análise mais aprofundada. Certos minerais, como compostos de enxofre e metais pesados, quando em contato com a água da chuva e expostos à radiação solar filtrada pela atmosfera densa, liberam compostos que atuam como catalisadores para mutações genéticas benéficas em organismos que entram em contato com eles. Essa interação entre a geologia e a biologia, um ciclo contínuo de influência mútua, explica a diversidade e a singularidade das formas de vida encontradas, que exibem adaptações que desafiam a compreensão científica. Agora, considere como essa interconexão fundamental entre o ambiente inanimado e o mundo vivo pode ser a força motriz por trás do surgimento de criaturas tão extraordinárias, e como a busca do irmão pode, inadvertidamente, levá-los a desvendar os segredos dessa alquimia natural, um processo que molda não apenas a vida, mas a própria essência da ilha. Ademais, a ilha apresenta um sistema singular de memória geológica, onde formações rochosas específicas registram eventos ambientais passados, como flutuações climáticas extremas ou impactos de asteroides, de uma forma que pode ser interpretada por espécies altamente adaptadas. Certos répteis de grande porte, com sentidos aguçados para vibrações e anomalias magnéticas, parecem ser capazes de ler essas informações, utilizando-as para prever desastres naturais ou para localizar fontes de alimento em declínio. Esse fenômeno, que beira o paranormal, sugere que a evolução na ilha não se limitou a adaptações físicas, mas também abrangeu o desenvolvimento de sentidos que permitem a interação com a própria história geológica do planeta, um conhecimento ancestral transmitido não por tradição oral, mas por instinto e adaptação biológica. Por outro lado, a análise da fauna revela padrões de comportamento territorial que são surpreendentemente complexos e que parecem estar ligados a um ciclo de recarga energética da ilha. Certas criaturas dominantes não defendem apenas o espaço físico, mas também áreas ricas em minerais específicos que parecem alimentar suas capacidades fisiológicas, talvez através de uma forma de ingestão mineral ou absorção cutânea. Essa territorialidade mineral, um conceito inédito, implica que a competição não é apenas por recursos alimentares, mas por fontes de energia geológica que sustentam a própria existência e supremacia dessas espécies. Dessa forma, a busca pela verdade sobre o desaparecimento do irmão pode levar a equipe a entender a importância vital desses locais e essa intrusão em territórios sagrados para os habitantes da ilha. Ainda mais fascinante é a descoberta de que a ilha possui um sistema imunológico coletivo, onde diferentes espécies colaboram, de forma não intencional, para combater ameaças externas que possam desequilibrar o ecossistema. Quando a expedição introduz elementos estranhos ou perturbações significativas, as reações em cadeia entre as diferentes formas de vida, desde a flora até os predadores de topo, demonstram uma coordenação que sugere um elo biológico subjacente, talvez mediado por sinais químicos ou energéticos emitidos pelo próprio solo ou por um organismo central ainda não identificado. Essa resposta coordenada, que pode ser interpretada como uma defesa ativa da ilha, transforma a exploração em um ato de invasão percebida, exigindo que a equipe não apenas lute pela sobrevivência contra predadores individuais, mas contra a própria ilha como um organismo unificado. Por fim, uma observação crucial é a forma como a ilha parece ter um ciclo de renovação ou purificação que é desencadeado por eventos geológicos específicos, como tremores de terra ou erupções menores. Esses eventos, embora destrutivos, liberam energias que remodelam o ambiente, eliminando espécies menos adaptadas e favorecendo o crescimento de outras, garantindo assim a resiliência do ecossistema como um todo e mantendo um equilíbrio dinâmico. Para a equipe, isso significa que a ilha não é estática, mas viva em um sentido profundo, e que a presença deles pode ter desencadeado ou acelerado um desses ciclos, alterando o curso natural dos eventos e tornando a sobrevivência ainda mais imprevisível, uma constante batalha contra as forças primordiais que moldam este mundo isolado. Em meio à exuberância da ilha, uma nova camada de compreensão emerge ao se observar a complexa arquitetura de comunicação entre as diversas espécies. Não se trata apenas de sons ou sinais visuais,
mas de uma intrincada rede de bioeletricidade e feromônios que permeia o ambiente, criando um campo de informação compartilhado. Os cientistas da expedição, utilizando equipamentos de última geração, detectam flutuações elétricas sutis emitidas por certas plantas, que parecem alertar a fauna local sobre iminentes ou a presença de recursos nutritivos. Imagine, agora, como essa comunicação silenciosa e onipresente pode influenciar a percepção da equipe. Talvez os tremores que sentem não sejam apenas geológicos, mas um sinal de alerta transmitido por essa rede subterrânea, uma mensagem que a equipe ainda não consegue decifrar completamente. Ademais, a análise detalhada dos padrões de migração e comportamento de algumas criaturas revela uma inteligência coletiva surpreendente, quase como uma mente de colmeia estendida a diferentes espécies. Certos primatas gigantes, por exemplo, demonstram um conhecimento instintivo sobre os ciclos de vida de parasitas que afetam seus competidores menores, parecendo direcionar seus movimentos de forma a maximizar a propagação desses parasitas, enfraquecendo assim as populações rivais. Essa estratégia de guerra biológica orquestrada por instinto adiciona uma dimensão perturbadora à dinâmica da ilha, sugerindo que a sobrevivência não é apenas uma questão de força bruta, mas também de manipulação sutil e exploração de vulnerabilidades alheias. Contudo, ao aprofundar a investigação sobre as ruínas antigas, uma nova perspectiva se abre. As estruturas monumentais não parecem ser apenas abrigos ou templos, mas também complexos sistemas de coleta e distribuição de energia, possivelmente utilizando fontes geotérmicas ou até mesmo bioenergia gerada por organismos específicos. As inscrições encontradas, agora interpretadas como diagramas de fluxo de energia e ciclos metabólicos, indicam um conhecimento avançado de bioengenharia e física, sugerindo que uma civilização anterior não apenas coexistiu com as criaturas titânicas, mas ativamente as utilizou e moldou para seus próprios propósitos. Agora, considere como a busca pelo irmão pode ter cruzado o caminho de um desses antigos sistemas de energia, talvez sendo motivo de seu desaparecimento ou o catalisador de eventos que ainda se desenrolam. Outra camada crucial a ser desvendada é a forma como a ilha parece ter um sistema de memória atmosférica, onde padrões climáticos incomuns e a concentração de certos gases raros são registrados e, de alguma forma, influenciam o comportamento das criaturas. A equipe nota que em dias de maior atividade vulcânica, a agressividade de certos predadores aumenta drasticamente, enquanto em períodos de névoa densa e carregada de umidade específica, as criaturas herbívoras se tornam mais dóceis e se reúnem em áreas de vegetação mais densa. Essa sincronia entre o ambiente atmosférico e o comportamento animal sugere uma interconexão profunda, onde a própria atmosfera da ilha age como um regulador, um maestro invisível orquestrando a sinfonia da vida e da. Por fim, uma observação notável é a existência de um ciclo de purificação energética que parece ser desencadeado por eventos celestes, como alinhamentos planetários ou a passagem de cometas. Durante esses períodos, a ilha exibe uma atividade sísmica e geotérmica intensificada, liberando energias que, segundo as interpretações das ruínas, eram consideradas sagradas pelas civilizações antigas. Essa sincronia cósmica com os processos terrestres adiciona uma dimensão quase mística à ilha, sugerindo que sua existência e seus habitantes estão intrinsecamente ligados a forças que transcendem a compreensão científica convencional, e que a busca do irmão pode ter coincidido com um desses eventos cósmicos de renovação. Outra camada crucial a ser desvendada é a forma como a ilha parece ter um sistema de memória atmosférica, onde padrões climáticos incomuns e a concentração de certos gases raros são registrados e, de alguma forma, influenciam o comportamento das criaturas. A equipe nota que em dias de maior atividade vulcânica, a agressividade de certos predadores aumenta drasticamente, enquanto em períodos de névoa densa e carregada de umidade específica, as criaturas herbívoras se tornam mais dóceis e se reúnem em áreas de vegetação mais densa. Essa sincronia entre o ambiente atmosférico e o comportamento animal sugere uma interconexão profunda, onde a própria atmosfera da ilha age como um regulador, um maestro invisível orquestrando a sinfonia da vida e da. Agora, pense em como essa intrincada dança entre a química do ar e os instintos animais pode afetar sua própria percepção e suas decisões. Talvez a névoa que o cerca não seja apenas um obstáculo visual, mas um agente modificador de comportamento, tornando alguns deles mais propensos a se agrupar para proteção e outros a se tornarem presas fáceis. Ademais, a análise detalhada dos padrões de migração e comportamento de algumas criaturas revela uma inteligência coletiva surpreendente, quase como uma mente de colmeia estendida a diferentes espécies. Certos primatas gigantes, por exemplo, demonstram um conhecimento instintivo sobre os ciclos de vida de parasitas que afetam seus competidores menores, parecendo direcionar seus movimentos de forma a maximizar a propagação desses parasitas, enfraquecendo assim as populações rivais. Essa estratégia de guerra biológica orquestrada por instinto adiciona uma dimensão perturbadora à dinâmica da ilha, sugerindo que a sobrevivência não é apenas uma questão de força bruta, mas também de manipulação sutil e exploração de vulnerabilidades alheias.
Consequentemente, a equipe pode descobrir que o desaparecimento do irmão não foi um ato isolado de predação, mas talvez uma consequência de um conflito ecológico mais amplo, orquestrado por forças que operam em um nível de complexidade que mal começam a compreender. Contudo, ao aprofundar a investigação sobre as ruínas antigas, uma nova perspectiva se abre. As estruturas monumentais não parecem ser apenas abrigos ou templos, mas também complexos sistemas de coleta e distribuição de energia, possivelmente utilizando fontes geotérmicas ou até mesmo bioenergia gerada por organismos específicos. As inscrições encontradas, agora interpretadas como diagramas de fluxo de energia e ciclos metabólicos, indicam um conhecimento avançado de bioengenharia e física, sugerindo que uma civilização anterior não apenas coexistiu com as criaturas titânicas, mas ativamente as utilizou e moldou para seus próprios propósitos. Imagine, agora, como a busca do irmão pode ter cruzado o caminho de um desses antigos sistemas de energia, talvez sendo motivo de seu desaparecimento ou o catalisador de eventos que ainda se desenrolam, ativando mecanismos que estavam adormecidos por eras. Por fim, uma observação notável é a existência de um ciclo de purificação energética que parece ser desencadeado por eventos celestes, como alinhamentos planetários ou a passagem de cometas. Durante esses períodos, a ilha exibe uma atividade sísmica e geotérmica intensificada, liberando energias que, segundo as interpretações das ruínas, eram consideradas sagradas pelas civilizações antigas. Essa sincronia cósmica com os processos terrestres adiciona uma dimensão quase mística à ilha, sugerindo que sua existência e seus habitantes estão intrinsecamente ligados a forças que transcendem a compreensão científica convencional. Dessa forma, a busca do irmão pode ter coincidido com um desses eventos cósmicos de renovação, colocando-o, ou o que restou dele, no epicentro de uma transformação planetária em escala micro, um evento que redefine a própria natureza da vida na ilha. A ilha, agora compreendida não apenas como um ecossistema isolado, mas como um complexo organismo vivo, revela uma camada adicional de interação, a bioressonância. As equipes de exploração notam que certas frequências sonoras, emitidas por vocalizações de animais específicos ou por fenômenos geológicos, induzem reações fisiológicas em outras espécies, alterando temporariamente seus ritmos cardíacos, suas pupilas ou até mesmo sua capacidade de detectar presas. Agora, pense em como essa bioressonância pode ser explorada ou como ela se torna um latente para a sua equipe. Uma simples vibração do solo poderia, inadvertidamente, alertar um predador sobre sua presença, ou, inversamente, uma tentativa de comunicação sonora por parte de um membro da equipe poderia desencadear uma resposta agressiva imprevista em uma criatura próxima. Ademais, a análise da flora revela que algumas espécies vegetais desenvolveram uma forma de fotossíntese adaptada a condições de baixa luminosidade, utilizando espectros de luz que normalmente não são aproveitados. Essa adaptação permite que elas floresçam em profundas cavernas e no subbosque denso, criando microclimas com propriedades bioquímicas únicas. Essas plantas, por sua vez, atraem insetos bioluminescentes que se alimentam de seus néctares especializados, servindo como um sistema de iluminação natural e, ao mesmo tempo, como um componente vital na cadeia alimentar. Imagine, então, como a equipe pode se deparar com essas cavernas iluminadas por insetos, um espetáculo de beleza estonteante, mas que também pode esconder esses desconhecidos, onde a própria luz é um sinal de atividade biológica intensa. Por outro lado, a investigação sobre os padrões de territorialidade dos primatas gigantes, mencionados anteriormente, sugere uma complexidade ainda maior. Eles não apenas defendem recursos minerais, mas também áreas de sombra sonora. Essas zonas específicas, onde certas frequências de ruído são atenuadas ou bloqueadas pela topografia ou por formações rochosas particulares, parecem ser cruciais para o descanso e a recuperação dessas criaturas. A descoberta dessas zonas de silêncio implica que a ilha possui uma paisagem sonora tão importante quanto sua paisagem física, e que a intrusão sonora da equipe pode ser interpretada como uma provocação direta a esses territórios sagrados, desencadeando uma resposta defensiva calculada. Por conseguinte, a análise dos vestígios arqueológicos revela a existência de uma tecnologia baseada em cristais, onde formações cristalinas específicas parecem ter sido utilizadas para amplificar e direcionar as bioenergias emitidas pelas criaturas da ilha. Esses cristais, encontrados em abundância em certas áreas, exibem propriedades piezoelétricas e luminescentes incomuns, sugerindo que a civilização antiga não apenas observava a vida na ilha, mas interagia ativamente com ela em um nível energético fundamental. Agora, considere como a equipe pode tropeçar em um desses artefatos antigos, talvez ativando um mecanismo adormecido que altera o comportamento das criaturas ao redor ou revela a localização exata do irmão desaparecido, tudo através da manipulação de energias sutis. Por fim, uma observação notável é a forma como a ilha demonstra uma capacidade de memória celular em suas espécies mais antigas. Certos organismos, como tartarugas gigantes com carapaças incrustadas de minerais,
parecem reter informações sobre eventos ambientais passados, expressas em padrões de crescimento anômalos ou em pigmentações específicas. A interpretação desses registros vivos pode oferecer pistas sobre cataclismos antigos ou sobre a origem das criaturas titânicas, conectando o presente da expedição ao passado distante da ilha. Dessa forma, a busca pelo irmão pode levar a equipe a decifrar a história do planeta escrita na própria biologia de seus habitantes mais antigos, uma narrativa viva de sobrevivência e adaptação. Além da bioressonância e da memória celular, a ilha revela uma intrincada rede de comunicação química que opera em um nível molecular. Certas plantas, ao serem feridas, liberam compostos voláteis que não apenas atraem insetos polinizadores, mas também agem como sinais de alarme para herbívoros em potencial, desencorajando-os a consumir suas folhas. Essa linguagem molecular da flora, uma forma de defesa passiva e ativa, cria um campo de informação invisível que molda o comportamento de toda a fauna. Agora, considere como essa linguagem pode ser decifrada pela equipe. Talvez um cheiro específico que sentem no ar não seja apenas um odor exótico, mas uma mensagem clara de iminente, um aviso para se afastarem de uma determinada área. Ademais, a análise da dieta das criaturas mais antigas, especialmente os primatas gigantes, indica uma dependência de fungos específicos que crescem em simbiose com rochas vulcânicas radioativas. Esses fungos, ao serem consumidos, parecem conferir uma resistência incomum à radiação e, mais notavelmente, um aumento na longevidade e na capacidade regenerativa. A equipe descobre que esses fungos possuem uma estrutura celular única que lhes permite metabolizar isótopos radioativos, transformando energia instável em compostos biologicamente utilizáveis. Essa descoberta levanta a hipótese de que a longevidade dessas criaturas não é apenas uma questão de adaptação evolutiva, mas também de uma relação simbiótica com elementos radioativos, uma forma de vida que próspera em ambientes que seriam letais para a maioria dos organismos. Contudo, ao examinar as ruínas antigas com mais detalhe, uma nova camada de tecnologia se revela: a manipulação de campos magnéticos. As estruturas parecem ter sido projetadas para concentrar e direcionar o campo magnético natural da ilha, criando áreas de intensa energia magnética que, acredita-se, eram utilizadas para fins desconhecidos, talvez para comunicação a longa distância ou para influenciar o crescimento de certas plantas. A equipe descobre que a presença de certos minerais nas ruínas amplifica esses campos, sugerindo que a civilização antiga dominava a manipulação de forças que mal começamos a compreender. Agora, imagine como a equipe pode se deparar com uma dessas áreas de alta intensidade magnética. Talvez seus equipamentos comecem a falhar, ou seus sentidos sejam aguçados de forma incomum, um prenúncio de que estão entrando em um local de poder antigo e talvez só. Por outro lado, a análise dos padrões de migração de algumas aves gigantescas revela uma dependência surpreendente das correntes de jato atmosféricas e das anomalias magnéticas da ilha. Essas aves, que parecem ter uma capacidade de navegação que desafia a compreensão, utilizam uma combinação de campos magnéticos e sinais olfativos para traçar rotas complexas, cobrindo vastas distâncias em seus ciclos migratórios. A equipe descobre que a ilha funciona como um farol magnético, um ponto de referência crucial para essas criaturas, e que a presença da expedição pode ter perturbado essa navegação instintiva, levando as aves a comportamentos erráticos e imprevisíveis. Por fim, uma observação notável é a forma como a ilha demonstra uma capacidade de memória celular em suas espécies mais antigas. Certos organismos, como tartarugas gigantes com carapaças incrustadas de minerais, parecem reter informações sobre eventos ambientais passados, expressas em padrões de crescimento anômalos ou em pigmentações específicas. A interpretação desses registros vivos pode oferecer pistas sobre cataclismos antigos ou sobre a origem das criaturas titânicas, conectando o presente da expedição ao passado distante da ilha. Dessa forma, a busca pelo irmão pode levar a equipe a decifrar a história do planeta escrita na própria biologia de seus habitantes mais antigos, uma narrativa viva de sobrevivência e adaptação, onde cada ruga na carapaça conta um capítulo de um passado esquecido. A investigação sobre a flora da ilha revela um fenômeno ainda mais intrigante. A bioluminescência não é apenas um espetáculo visual, mas um complexo sistema de comunicação interespécies. Um verdadeiro idioma de luz. Certas orquídeas gigantes, por exemplo, emitem pulsos de luz com frequências específicas que atraem morcegos com visão infravermelha, os quais, por sua vez, dispersam os esporos dessas plantas. Essa relação simbiótica, mediada pela luz, demonstra como a evolução pode criar mecanismos de comunicação que transcendem os sentidos convencionais. Agora, considere como essa linguagem luminosa pode ser interpretada pela equipe. Talvez a alternância de cores em uma cachoeira iluminada por fungos subterrâneos não seja apenas um fenômeno natural, mas um código de alerta ou um mapa indicando a direção de uma fonte de água potável, uma pista vital para a sobrevivência em meio ao desconhecido. Ademais,
a análise das presas e dos hábitos alimentares dos répteis gigantes revela uma adaptação surpreendente à escassez de certos nutrientes essenciais no solo da ilha. Esses animais desenvolveram a capacidade de metabolizar compostos orgânicos complexos encontrados em uma espécie específica de musgo que cresce em áreas de alta atividade geotérmica. Esse musgo, por sua vez, absorve minerais raros do subsolo, tornando-se um reservatório concentrado de nutrientes. Essa relação parasitária, onde o réptil depende do musgo e o musgo depende da radiação geotérmica, exemplifica um ciclo de vida intrinsecamente ligado às peculiaridades geológicas da ilha, uma cadeia de dependência que se estende do mineral ao réptil. Por outro lado, a exploração das profundezas da ilha revela a existência de um ecossistema subterrâneo completamente independente da luz solar, baseado em quimiossíntese. Bactérias especializadas, prosperando em fontes hidrotermais, formam a base de uma cadeia alimentar que inclui invertebrados de aparência exótica e peixes cegos com sentidos táteis e olfativos altamente desenvolvidos. A descoberta desse mundo oculto, um reflexo da vida na superfície, mas adaptado a condições extremas, adiciona uma nova dimensão à compreensão da resiliência da vida e da capacidade de adaptação em ambientes isolados e desafiadores. Consequentemente, a análise dos vestígios arqueológicos sugere que a civilização antiga que habitou a ilha não apenas utilizava bioenergia, mas também a canalizava através de estruturas cristalinas para influenciar padrões climáticos locais. Inscrições encontradas em templos antigos descrevem rituais que envolviam a harmonização das energias da ilha, possivelmente para induzir chuvas ou para dissipar tempestades. Essa compreensão da tecnologia antiga, que mescla o natural e o artificial, levanta a possibilidade de que o desaparecimento do irmão possa estar ligado a um desses experimentos climáticos, talvez uma tentativa de controlar forças que acabaram saindo do controle. Por fim, a observação dos padrões de voo das aves gigantescas revela uma interação sutil com o campo magnético da ilha que vai além da simples navegação. Em certos dias, essas aves exibem um comportamento errático, voando em círculos ou descendo em espirais, o que os cientistas atribuem a flutuações temporárias nos campos magnéticos locais, possivelmente desencadeadas por eventos sísmicos ou pela liberação de gases do interior da Terra. Essa dança magnética das aves, um espetáculo de beleza e mistério, sugere que a própria atmosfera da ilha é um palco dinâmico onde forças invisíveis ditam o ritmo da vida, e que a equipe deve estar atenta a essas mudanças sutis para garantir sua própria segurança. A exploração da ilha revela uma complexa rede de comunicação química que opera em um nível molecular, uma verdadeira linguagem da flora. Certas plantas, ao serem feridas, liberam compostos voláteis que não apenas atraem insetos polinizadores, mas também agem como sinais de alarme para herbívoros em potencial, desencorajando-os a consumir suas folhas. Essa defesa passiva e ativa cria um campo de informação invisível que molda o comportamento de toda a fauna. Agora, considere como essa linguagem pode ser decifrada pela equipe. Talvez um cheiro específico que sentem no ar não seja apenas um odor exótico, mas uma mensagem clara de iminente, um aviso para se afastarem de uma determinada área, como um alerta silencioso de que a beleza daquela samambaia gigante esconde um veneno potente. Ademais, a análise da dieta das criaturas mais antigas, especialmente os primatas gigantes, indica uma dependência de fungos específicos que crescem em simbiose com rochas vulcânicas radioativas. Esses fungos, ao serem consumidos, conferem uma resistência incomum à radiação e, mais notavelmente, um aumento na longevidade e na capacidade regenerativa. A equipe descobre que esses fungos possuem uma estrutura celular única que lhes permite metabolizar isótopos radioativos, transformando energia instável em compostos biologicamente utilizáveis. Essa descoberta levanta a hipótese de que a longevidade dessas criaturas não é apenas uma questão de adaptação evolutiva, mas também de uma relação simbiótica com elementos radioativos, uma forma de vida que próspera em ambientes que seriam letais para a maioria dos organismos, como se cada criatura fosse um pequeno reator biológico ambulante. Por outro lado, a exploração das profundezas da ilha revela a existência de um ecossistema subterrâneo completamente independente da luz solar, baseado em quimiossíntese. Bactérias especializadas, prosperando em fontes hidrotermais, formam a base de uma cadeia alimentar que inclui invertebrados de aparência exótica e peixes cegos com sentidos táteis e olfativos altamente desenvolvidos. A descoberta desse mundo oculto, um reflexo da vida na superfície, mas adaptado a condições extremas, adiciona uma nova dimensão à compreensão da resiliência da vida e da capacidade de adaptação em ambientes isolados e desafiadores, um testemunho de que a vida encontra um caminho mesmo onde a luz jamais penetra. Consequentemente, a análise dos vestígios arqueológicos sugere que a civilização antiga que habitou a ilha não apenas utilizava bioenergia, mas também a canalizava através de estruturas cristalinas para influenciar padrões climáticos locais. Inscrições encontradas em templos antigos descrevem rituais que envolviam a harmonização das energias da ilha, possivelmente para induzir chuvas ou para dissipar tempestades.
Essa compreensão da tecnologia antiga, que mescla o natural e o artificial, levanta a possibilidade de que o desaparecimento do irmão possa estar ligado a um desses experimentos climáticos, talvez uma tentativa de controlar forças que acabaram saindo do controle, como uma antiga estação meteorológica movida a cristais e energia vital. Por fim, a observação dos padrões de voo das aves gigantescas revela uma interação sutil com o campo magnético da ilha que vai além da simples navegação. Em certos dias, essas aves exibem um comportamento errático, voando em círculos ou descendo em espirais, o que os cientistas atribuem a flutuações temporárias nos campos magnéticos locais, possivelmente desencadeadas por eventos sísmicos ou pela liberação de gases do interior da Terra. Essa dança magnética das aves, um espetáculo de beleza e mistério, sugere que a própria atmosfera da ilha é um palco dinâmico onde forças invisíveis ditam o ritmo da vida, e que a equipe deve estar atenta a essas mudanças sutis para garantir sua própria segurança, como se o próprio ar estivesse se comunicando através de seus movimentos. A investigação sobre os padrões de voo das aves gigantescas revela uma interação sutil com o campo magnético da ilha que vai além da simples navegação. Em certos dias, essas aves exibem um comportamento errático, voando em círculos ou descendo em espirais, o que os cientistas atribuem a flutuações temporárias nos campos magnéticos locais, possivelmente desencadeadas por eventos sísmicos ou pela liberação de gases do interior da Terra. Essa dança magnética das aves, um espetáculo de beleza e mistério, sugere que a própria atmosfera da ilha é um palco dinâmico onde forças invisíveis ditam o ritmo da vida, e que a equipe deve estar atenta a essas mudanças sutis para garantir sua própria segurança, como se o próprio ar estivesse se comunicando através de seus movimentos, um sussurro elétrico no vento. Agora, considere como essa interação delicada entre o magnetismo terrestre e a biologia alada pode se manifestar quando você, em meio à névoa, se depara com um bando dessas aves desviando drasticamente de seu curso, um sinal inequívoco de que algo na própria estrutura da ilha está em fluxo, alterando as regras do jogo da sobrevivência. Ademais, a análise da dieta das criaturas mais antigas, especialmente os primatas gigantes, indica uma dependência de fungos específicos que crescem em simbiose com rochas vulcânicas radioativas. Esses fungos, ao serem consumidos, conferem uma resistência incomum à radiação e, mais notavelmente, um aumento na longevidade e na capacidade regenerativa. A equipe descobre que esses fungos possuem uma estrutura celular única que lhes permite metabolizar isótopos radioativos, transformando energia instável em compostos biologicamente utilizáveis. Essa descoberta levanta a hipótese de que a longevidade dessas criaturas não é apenas uma questão de adaptação evolutiva, mas também de uma relação simbiótica com elementos radioativos, uma forma de vida que próspera em ambientes que seriam letais para a maioria dos organismos, como se cada criatura fosse um pequeno reator biológico ambulante, um ser que se nutre da própria energia que destrói. Por outro lado, a exploração das profundezas da ilha revela a existência de um ecossistema subterrâneo completamente independente da luz solar, baseado em quimiossíntese. Bactérias especializadas, prosperando em fontes hidrotermais, formam a base de uma cadeia alimentar que inclui invertebrados de aparência exótica e peixes cegos com sentidos táteis e olfativos altamente desenvolvidos. A descoberta desse mundo oculto, um reflexo da vida na superfície, mas adaptado a condições extremas, adiciona uma nova dimensão à compreensão da resiliência da vida e da capacidade de adaptação em ambientes isolados e desafiadores, um testemunho de que a vida encontra um caminho mesmo onde a luz jamais penetra, como se um universo espelhado existisse sob nossos pés, pulsando com seu próprio ritmo vital. Consequentemente, a análise dos vestígios arqueológicos sugere que a civilização antiga que habitou a ilha não apenas utilizava bioenergia, mas também a canalizava através de estruturas cristalinas para influenciar padrões climáticos locais. Inscrições encontradas em templos antigos descrevem rituais que envolviam a harmonização das energias da ilha, possivelmente para induzir chuvas ou para dissipar tempestades. Essa compreensão da tecnologia antiga, que mescla o natural e o artificial, levanta a possibilidade de que o desaparecimento do irmão possa estar ligado a um desses experimentos climáticos, talvez uma tentativa de controlar forças que acabaram saindo do controle, como uma antiga estação meteorológica movida a cristais e energia vital, cujos efeitos colaterais ainda se fazem sentir. Assim, quando você se deparar com uma tempestade repentina que parece desafiar todas as leis da meteorologia, lembre-se que pode não ser um fenômeno natural, mas o eco de uma tecnologia esquecida. Por fim, a investigação sobre a flora revela um fenômeno ainda mais intrigante. A bioluminescência não é apenas um espetáculo visual, mas um complexo sistema de comunicação interespécies, um verdadeiro idioma de luz. Certas orquídeas gigantes, por exemplo, emitem pulsos de luz com frequências específicas que atraem morcegos com visão infravermelha, os quais, por sua vez, dispersam os esporos dessas plantas. Essa relação simbiótica, mediada pela luz, demonstra como a evolução pode criar mecanismos de comunicação que transcendem os sentidos convencionais.
Essa linguagem luminosa, um código de alerta ou um mapa indicando a direção de uma fonte de água potável, pode ser a chave para a sobrevivência em meio ao desconhecido. Imagine, então, que a própria beleza fluorescente de uma flor exótica pode ser, na verdade, um sinal de disfarçado, um convite traiçoeiro para uma armadilha natural. A investigação sobre a flora da ilha revela um fenômeno ainda mais intrigante. A bioluminescência não é apenas um espetáculo visual, mas um complexo sistema de comunicação interespécies, um verdadeiro idioma de luz. Certas orquídeas gigantes, por exemplo, emitem pulsos de luz com frequências específicas que atraem morcegos com visão infravermelha, os quais, por sua vez, dispersam os esporos dessas plantas. Essa relação simbiótica, mediada pela luz, demonstra como a evolução pode criar mecanismos de comunicação que transcendem os sentidos convencionais. Agora, considere como essa linguagem luminosa pode ser interpretada pela equipe. Talvez a alternância de cores em uma cachoeira iluminada por fungos subterrâneos não seja apenas um fenômeno natural, mas um código de alerta ou um mapa indicando a direção de uma fonte de água potável, uma pista vital para a sobrevivência em meio ao desconhecido. Ademais, a análise da dieta das criaturas mais antigas, especialmente os primatas gigantes, indica uma dependência de fungos específicos que crescem em simbiose com rochas vulcânicas radioativas. Esses fungos, ao serem consumidos, conferem uma resistência incomum à radiação e, mais notavelmente, um aumento na longevidade e na capacidade regenerativa. A equipe descobre que esses fungos possuem uma estrutura celular única que lhes permite metabolizar isótopos radioativos, transformando energia instável em compostos biologicamente utilizáveis. Essa descoberta levanta a hipótese de que a longevidade dessas criaturas não é apenas uma questão de adaptação evolutiva, mas também de uma relação simbiótica com elementos radioativos, uma forma de vida que próspera em ambientes que seriam letais para a maioria dos organismos, como se cada criatura fosse um pequeno reator biológico ambulante, um ser que se nutre da própria energia que destrói. Por outro lado, a exploração das profundezas da ilha revela a existência de um ecossistema subterrâneo completamente independente da luz solar, baseado em quimiossíntese. Bactérias especializadas, prosperando em fontes hidrotermais, formam a base de uma cadeia alimentar que inclui invertebrados de aparência exótica e peixes cegos com sentidos táteis e olfativos altamente desenvolvidos. A descoberta desse mundo oculto, um reflexo da vida na superfície, mas adaptado a condições extremas, adiciona uma nova dimensão à compreensão da resiliência da vida e da capacidade de adaptação em ambientes isolados e desafiadores, um testemunho de que a vida encontra um caminho mesmo onde a luz jamais penetra, como se um universo espelhado existisse sob nossos pés, pulsando com seu próprio ritmo vital. Consequentemente, a análise dos vestígios arqueológicos sugere que a civilização antiga que habitou a ilha não apenas utilizava bioenergia, mas também a canalizava através de estruturas cristalinas para influenciar padrões climáticos locais. Inscrições encontradas em templos antigos descrevem rituais que envolviam a harmonização das energias da ilha, possivelmente para induzir chuvas ou para dissipar tempestades. Essa compreensão da tecnologia antiga, que mescla o natural e o artificial, levanta a possibilidade de que o desaparecimento do irmão possa estar ligado a um desses experimentos climáticos, talvez uma tentativa de controlar forças que acabaram saindo do controle, como uma antiga estação meteorológica movida a cristais e energia vital, cujos efeitos colaterais ainda se fazem sentir. Assim, quando você se deparar com uma tempestade repentina que parece desafiar todas as leis da meteorologia, lembre-se que pode não ser um fenômeno natural, mas o eco de uma tecnologia esquecida. Por fim, a investigação sobre a flora revela um fenômeno ainda mais intrigante. A bioluminescência não é apenas um espetáculo visual, mas um complexo sistema de comunicação interespécies, um verdadeiro idioma de luz. Certas orquídeas gigantes, por exemplo, emitem pulsos de luz com frequências específicas que atraem morcegos com visão infravermelha, os quais, por sua vez, dispersam os esporos dessas plantas. Essa relação simbiótica, mediada pela luz, demonstra como a evolução pode criar mecanismos de comunicação que transcendem os sentidos convencionais. Essa linguagem luminosa, um código de alerta ou um mapa indicando a direção de uma fonte de água potável, pode ser a chave para a sobrevivência em meio ao desconhecido. Imagine, então, que a própria beleza fluorescente de uma flor exótica pode ser, na verdade, um sinal de disfarçado, um convite traiçoeiro para uma armadilha natural, como um farol atraindo navios para rochas ocultas. Além da comunicação luminosa e da dependência de fungos radioativos, a ilha revela uma intrincada rede de comunicação química que opera em um nível molecular, uma verdadeira linguagem da flora. Certas plantas, ao serem feridas, liberam compostos voláteis que não apenas atraem insetos polinizadores, mas também agem como sinais de alarme para herbívoros em potencial, desencorajando-os a consumir suas folhas. Essa defesa passiva e ativa cria um campo de informação invisível que molda o comportamento de toda a fauna.
Agora, considere como essa linguagem pode ser decifrada pela equipe. Talvez um cheiro específico que sentem no ar não seja apenas um odor exótico, mas uma mensagem clara de iminente, um aviso para se afastarem de uma determinada área, como um alerta silencioso de que a beleza daquela samambaia gigante esconde um veneno potente, uma armadilha olfativa tecida pela própria natureza. Ademais, a análise da dieta das criaturas mais antigas, especialmente os primatas gigantes, indica uma dependência de fungos específicos que crescem em simbiose com rochas vulcânicas radioativas. Esses fungos, ao serem consumidos, conferem uma resistência incomum à radiação e, mais notavelmente, um aumento na longevidade e na capacidade regenerativa. A equipe descobre que esses fungos possuem uma estrutura celular única que lhes permite metabolizar isótopos radioativos, transformando energia instável em compostos biologicamente utilizáveis. Essa descoberta levanta a hipótese de que a longevidade dessas criaturas não é apenas uma questão de adaptação evolutiva, mas também de uma relação simbiótica com elementos radioativos, uma forma de vida que prospera em ambientes que seriam letais para a maioria dos organismos, como se cada criatura fosse um pequeno reator biológico ambulante, um ser que se nutre da própria energia que destrói, utilizando a radiação como um elixir da vida. Por outro lado, a exploração das profundezas da ilha revela a existência de um ecossistema subterrâneo completamente independente da luz solar, baseado em quimiossíntese. Bactérias especializadas, prosperando em fontes hidrotermais, formam a base de uma cadeia alimentar que inclui invertebrados de aparência exótica e peixes cegos com sentidos táteis e olfativos altamente desenvolvidos. A descoberta desse mundo oculto, um reflexo da vida na superfície, mas adaptado a condições extremas, adiciona uma nova dimensão à compreensão da resiliência da vida e da capacidade de adaptação em ambientes isolados e desafiadores, um testemunho de que a vida encontra um caminho mesmo onde a luz jamais penetra, como se um universo espelhado existisse sob nossos pés, pulsando com seu próprio ritmo vital, um testemunho da tenacidade da existência. Consequentemente, a análise dos vestígios arqueológicos sugere que a civilização antiga que habitou a ilha não apenas utilizava bioenergia, mas também a canalizava através de estruturas cristalinas para influenciar padrões climáticos locais. Inscrições encontradas em templos antigos descrevem rituais que envolviam a harmonização das energias da ilha, possivelmente para induzir chuvas ou para dissipar tempestades. Essa compreensão da tecnologia antiga, que mescla o natural e o artificial, levanta a possibilidade de que o desaparecimento do irmão possa estar ligado a um desses experimentos climáticos, talvez uma tentativa de controlar forças que acabaram saindo do controle, como uma antiga estação meteorológica movida a cristais e energia vital, cujos efeitos colaterais ainda se fazem sentir. Assim, quando você se deparar com uma tempestade repentina que parece desafiar todas as leis da meteorologia, lembre-se que pode não ser um fenômeno natural, mas o eco de uma tecnologia esquecida, uma intervenção ancestral que ainda reverbera no ar. Por fim, ao examinar as ruínas antigas com mais detalhe, uma nova camada de tecnologia se revela: a manipulação de campos magnéticos. As estruturas parecem ter sido projetadas para concentrar e direcionar o campo magnético natural da ilha, criando áreas de intensa energia magnética que, acredita-se, eram utilizadas para fins desconhecidos, talvez para comunicação a longa distância ou para influenciar o crescimento de certas plantas. A equipe descobre que a presença de certos minerais nas ruínas amplifica esses campos, sugerindo que a civilização antiga dominava a manipulação de forças que mal começamos a compreender. Agora, imagine como a equipe pode tropeçar em um desses artefatos antigos, talvez ativando um mecanismo adormecido que altera o comportamento das criaturas ao redor ou revela a localização exata do irmão desaparecido, tudo através da manipulação de energias sutis, como se estivessem descobrindo a chave para controlar a própria força que molda o planeta. A investigação sobre a flora da ilha revela um fenômeno ainda mais intrigante. A bioluminescência não é apenas um espetáculo visual, mas um complexo sistema de comunicação interespécies, um verdadeiro idioma de luz. Certas orquídeas gigantes, por exemplo, emitem pulsos de luz com frequências específicas que atraem morcegos com visão infravermelha, os quais, por sua vez, dispersam os esporos dessas plantas. Essa relação simbiótica, mediada pela luz, demonstra como a evolução pode criar mecanismos de comunicação que transcendem os sentidos convencionais. Agora, considere como essa linguagem luminosa pode ser interpretada pela equipe. Talvez a alternância de cores em uma cachoeira iluminada por fungos subterrâneos não seja apenas um fenômeno natural, mas um código de alerta ou um mapa indicando a direção de uma fonte de água potável, uma pista vital para a sobrevivência em meio ao desconhecido. Ademais, a análise da dieta das criaturas mais antigas, especialmente os primatas gigantes, indica uma dependência de fungos específicos que crescem em simbiose com rochas vulcânicas radioativas. Esses fungos, ao serem consumidos, conferem uma resistência incomum à radiação e, mais notavelmente, um aumento na longevidade e na capacidade regenerativa.
A equipe descobre que esses fungos possuem uma estrutura celular única que lhes permite metabolizar isótopos radioativos, transformando energia instável em compostos biologicamente utilizáveis. Essa descoberta levanta a hipótese de que a longevidade dessas criaturas não é apenas uma questão de adaptação evolutiva, mas também de uma relação simbiótica com elementos radioativos, uma forma de vida que próspera em ambientes que seriam letais para a maioria dos organismos, como se cada criatura fosse um pequeno reator biológico ambulante, um ser que se nutre da própria energia que destrói, utilizando a radiação como um elixir da vida. Por outro lado, a exploração das profundezas da ilha revela a existência de um ecossistema subterrâneo completamente independente da luz solar, baseado em quimiossíntese. Bactérias especializadas, prosperando em fontes hidrotermais, formam a base de uma cadeia alimentar que inclui invertebrados de aparência exótica e peixes cegos com sentidos táteis e olfativos altamente desenvolvidos. A descoberta desse mundo oculto, um reflexo da vida na superfície, mas adaptado a condições extremas, adiciona uma nova dimensão à compreensão da resiliência da vida e da capacidade de adaptação em ambientes isolados e desafiadores, um testemunho de que a vida encontra um caminho mesmo onde a luz jamais penetra, como se um universo espelhado existisse sob nossos pés, pulsando com seu próprio ritmo vital, um testemunho da tenacidade da existência. Consequentemente, a análise dos vestígios arqueológicos sugere que a civilização antiga que habitou a ilha não apenas utilizava bioenergia, mas também a canalizava através de estruturas cristalinas para influenciar padrões climáticos locais. Inscrições encontradas em templos antigos descrevem rituais que envolviam a harmonização das energias da ilha, possivelmente para induzir chuvas ou para dissipar tempestades. Essa compreensão da tecnologia antiga, que mescla o natural e o artificial, levanta a possibilidade de que o desaparecimento do irmão possa estar ligado a um desses experimentos climáticos, talvez uma tentativa de controlar forças que acabaram saindo do controle, como uma antiga estação meteorológica movida a cristais e energia vital, cujos efeitos colaterais ainda se fazem sentir. Assim, quando você se deparar com uma tempestade repentina que parece desafiar todas as leis da meteorologia, lembre-se que pode não ser um fenômeno natural, mas o eco de uma tecnologia esquecida, uma intervenção ancestral que ainda reverbera no ar. Por fim, ao examinar as ruínas antigas com mais detalhe, uma nova camada de tecnologia se revela: a manipulação de campos magnéticos. As estruturas parecem ter sido projetadas para concentrar e direcionar o campo magnético natural da ilha, criando áreas de intensa energia magnética que, acredita-se, eram utilizadas para fins desconhecidos, talvez para comunicação a longa distância ou para influenciar o crescimento de certas plantas. A equipe descobre que a presença de certos minerais nas ruínas amplifica esses campos, sugerindo que a civilização antiga dominava a manipulação de forças que mal começamos a compreender. Agora, imagine como a equipe pode tropeçar em um desses artefatos antigos, talvez ativando um mecanismo adormecido que altera o comportamento das criaturas ao redor ou revela a localização exata do irmão desaparecido, tudo através da manipulação de energias sutis, como se estivessem descobrindo a chave para controlar a própria força que molda o planeta. A equipe, agora mais familiarizada com a intrincada rede de comunicação química da ilha, começa a perceber que certas plantas emitem compostos que não apenas atraem polinizadores ou repelem herbívoros, mas que parecem modular a atividade neural de criaturas específicas. Uma descoberta surpreendente é a de um tipo de samambaia gigante cujas folhas, quando danificadas, liberam um composto volátil que, ao ser inalado por certos répteis de grande porte, induz um estado de alerta aguçado e uma resposta de luta ou fuga intensificada. Agora, considere como essa aplicação direta da bioquímica vegetal na manipulação comportamental de predadores pode se manifestar quando você se depara com um deles. Essa samambaia, aparentemente inofensiva, pode ser, na verdade, um gatilho involuntário para um ataque, transformando a beleza da folhagem em um prenúncio de. Avançando na análise da dieta dos primatas gigantes, a equipe desvenda uma simbiose ainda mais profunda com os fungos radioativos. Descobre-se que esses fungos não apenas fornecem nutrientes e resistência à radiação, mas também sintetizam compostos que otimizam a coagulação sanguínea e aceleram a cicatrização de ferimentos. Essa capacidade regenerativa aprimorada, alimentada pela energia radioativa metabolizada pelos fungos, explica a notável resiliência dessas criaturas em um ambiente repleto de pense. Então, como essa característica pode ser observada diretamente? Um ferimento grave em um desses primatas pode começar a se fechar em uma velocidade alarmante. Uma demonstração vívida de como a vida pode se adaptar e prosperar em condições que desafiam a própria noção de. Explorando o ecossistema subterrâneo, a equipe encontra uma nova forma de interação predador-presa baseada na ecolocalização avançada. Peixes cegos que habitam as cavernas mais profundas emitem pulsos ultrassônicos de frequência variável, não apenas para navegar, mas para mapear a densidade e a composição dos tecidos de suas presas.
Essa capacidade de discernir a estrutura interna de um organismo sugere um nível de precisão na caça que beira a adivinhação. Agora, imagine a equipe se movendo cautelosamente por esses túneis escuros. Um som inesperado, uma vibração sutil, pode ser interpretado por esses peixes como um sinal de uma refeição potencial, transformando a necessidade de silêncio absoluto em um imperativo de sobrevivência. As ruínas arqueológicas revelam uma tecnologia de manipulação de campos magnéticos ainda mais sofisticada: a criação de zonas de silêncio magnético. A equipe descobre que certas estruturas cristalinas, quando alinhadas de uma maneira específica, criam bolsões de espaço onde o campo magnético da ilha é drasticamente reduzido ou neutralizado. Acredita-se que essas zonas eram utilizadas pela civilização antiga para descanso, meditação ou para proteger artefatos sensíveis de interferências magnéticas. Pense como essa descoberta pode ser aplicada à sua própria situação. Encontrar uma dessas zonas de silêncio pode oferecer um refúgio temporário da constante influência magnética da ilha, um momento de clareza sensorial em meio ao caos, mas também pode ser um local onde armadilhas antigas foram projetadas para serem ativadas pela ausência de campo. Finalmente, a análise dos padrões de voo das aves gigantescas revela uma interação sutil com as correntes de jato atmosféricas que vai além da simples navegação. Em certos dias, essas aves exibem um comportamento errático, voando em círculos ou descendo em espirais, o que os cientistas atribuem a flutuações temporárias nos campos magnéticos locais, possivelmente desencadeadas por eventos sísmicos ou pela liberação de gases do interior da Terra. Essa dança magnética das aves, um espetáculo de beleza e mistério, sugere que a própria atmosfera da ilha é um palco dinâmico onde forças invisíveis ditam o ritmo da vida, e que a equipe deve estar atenta a essas mudanças sutis para garantir sua própria segurança, como se o próprio ar estivesse se comunicando através de seus movimentos. Um sussurro elétrico no vento que pode indicar uma mudança iminente no ambiente. A investigação sobre a flora da ilha revela um fenômeno ainda mais intrigante. A bioluminescência não é apenas um espetáculo visual, mas um complexo sistema de comunicação interespécies, um verdadeiro idioma de luz. Certas orquídeas gigantes, por exemplo, emitem pulsos de luz com frequências específicas que atraem morcegos com visão infravermelha, os quais, por sua vez, dispersam os esporos dessas plantas. Essa relação simbiótica, mediada pela luz, demonstra como a evolução pode criar mecanismos de comunicação que transcendem os sentidos convencionais. Agora, considere como essa linguagem luminosa pode ser interpretada pela equipe. Talvez a alternância de cores em uma cachoeira iluminada por fungos subterrâneos não seja apenas um fenômeno natural, mas um código de alerta ou um mapa indicando a direção de uma fonte de água potável, uma pista vital para a sobrevivência em meio ao desconhecido. Ademais, a análise da dieta das criaturas mais antigas, especialmente os primatas gigantes, indica uma dependência de fungos específicos que crescem em simbiose com rochas vulcânicas radioativas. Esses fungos, ao serem consumidos, conferem uma resistência incomum à radiação e, mais notavelmente, um aumento na longevidade e na capacidade regenerativa. A equipe descobre que esses fungos possuem uma estrutura celular única que lhes permite metabolizar isótopos radioativos, transformando energia instável em compostos biologicamente utilizáveis. Essa descoberta levanta a hipótese de que a longevidade dessas criaturas não é apenas uma questão de adaptação evolutiva, mas também de uma relação simbiótica com elementos radioativos, uma forma de vida que próspera em ambientes que seriam letais para a maioria dos organismos, como se cada criatura fosse um pequeno reator biológico ambulante, um ser que se nutre da própria energia que destrói, utilizando a radiação como um elixir da vida. Por outro lado, a exploração das profundezas da ilha revela a existência de um ecossistema subterrâneo completamente independente da luz solar, baseado em quimiossíntese. Bactérias especializadas, prosperando em fontes hidrotermais, formam a base de uma cadeia alimentar que inclui invertebrados de aparência exótica e peixes cegos com sentidos táteis e olfativos altamente desenvolvidos. A descoberta desse mundo oculto, um reflexo da vida na superfície, mas adaptado a condições extremas, adiciona uma nova dimensão à compreensão da resiliência da vida e da capacidade de adaptação em ambientes isolados e desafiadores, um testemunho de que a vida encontra um caminho mesmo onde a luz jamais penetra, como se um universo espelhado existisse sob nossos pés, pulsando com seu próprio ritmo vital, um testemunho da tenacidade da existência. Consequentemente, a análise dos vestígios arqueológicos sugere que a civilização antiga que habitou a ilha não apenas utilizava bioenergia, mas também a canalizava através de estruturas cristalinas para influenciar padrões climáticos locais. Inscrições encontradas em templos antigos descrevem rituais que envolviam a harmonização das energias da ilha, possivelmente para induzir chuvas ou para dissipar tempestades. Essa compreensão da tecnologia antiga, que mescla o natural e o artificial, levanta a possibilidade de que o desaparecimento do irmão possa estar ligado a um desses experimentos climáticos, talvez uma tentativa de controlar forças que acabaram saindo do controle,
como uma antiga estação meteorológica movida a cristais e energia vital, cujos efeitos colaterais ainda se fazem sentir. Assim, quando você se deparar com uma tempestade repentina que parece desafiar todas as leis da meteorologia, lembre-se que pode não ser um fenômeno natural, mas o eco de uma tecnologia esquecida, uma intervenção ancestral que ainda reverbera no ar. Por fim, ao examinar as ruínas antigas com mais detalhe, uma nova camada de tecnologia se revela: a manipulação de campos magnéticos. As estruturas parecem ter sido projetadas para concentrar e direcionar o campo magnético natural da ilha, criando áreas de intensa energia magnética que, acredita-se, eram utilizadas para fins desconhecidos, talvez para comunicação a longa distância ou para influenciar o crescimento de certas plantas. A equipe descobre que a presença de certos minerais nas ruínas amplifica esses campos, sugerindo que a civilização antiga dominava a manipulação de forças que mal começamos a compreender. Agora, imagine como a equipe pode tropeçar em um desses artefatos antigos, talvez ativando um mecanismo adormecido que altera o comportamento das criaturas ao redor ou revela a localização exata do irmão desaparecido, tudo através da manipulação de energias sutis, como se estivessem descobrindo a chave para controlar a própria força que molda o planeta. A investigação sobre a flora da ilha revela um fenômeno ainda mais intrigante. A bioluminescência não é apenas um espetáculo visual, mas um complexo sistema de comunicação interespécies, um verdadeiro idioma de luz. Certas orquídeas gigantes, por exemplo, emitem pulsos de luz com frequências específicas que atraem morcegos com visão infravermelha, os quais, por sua vez, dispersam os esporos dessas plantas. Essa relação simbiótica, mediada pela luz, demonstra como a evolução pode criar mecanismos de comunicação que transcendem os sentidos convencionais. Agora, considere como essa linguagem luminosa pode ser interpretada pela equipe. Talvez a alternância de cores em uma cachoeira iluminada por fungos subterrâneos não seja apenas um fenômeno natural, mas um código de alerta ou um mapa indicando a direção de uma fonte de água potável, uma pista vital para a sobrevivência em meio ao desconhecido. Ademais, a análise da dieta das criaturas mais antigas, especialmente os primatas gigantes, indica uma dependência de fungos específicos que crescem em simbiose com rochas vulcânicas radioativas. Esses fungos, ao serem consumidos, conferem uma resistência incomum à radiação e, mais notavelmente, um aumento na longevidade e na capacidade regenerativa. A equipe descobre que esses fungos possuem uma estrutura celular única que lhes permite metabolizar isótopos radioativos, transformando energia instável em compostos biologicamente utilizáveis. Essa descoberta levanta a hipótese de que a longevidade dessas criaturas não é apenas uma questão de adaptação evolutiva, mas também de uma relação simbiótica com elementos radioativos, uma forma de vida que próspera em ambientes que seriam letais para a maioria dos organismos, como se cada criatura fosse um pequeno reator biológico ambulante, um ser que se nutre da própria energia que destrói, utilizando a radiação como um elixir da vida. Por outro lado, a exploração das profundezas da ilha revela a existência de um ecossistema subterrâneo completamente independente da luz solar, baseado em quimiossíntese. Bactérias especializadas, prosperando em fontes hidrotermais, formam a base de uma cadeia alimentar que inclui invertebrados de aparência exótica e peixes. Cegos com sentidos táteis e olfativos altamente desenvolvidos. A descoberta desse mundo oculto, um reflexo da vida na superfície, mas adaptado a condições extremas, adiciona uma nova dimensão à compreensão da resiliência da vida e da capacidade de adaptação em ambientes isolados e desafiadores, um testemunho de que a vida encontra um caminho mesmo onde a luz jamais penetra, como se um universo espelhado existisse sob nossos pés, pulsando com seu próprio ritmo vital, um testemunho da tenacidade da existência. Consequentemente, a análise dos vestígios arqueológicos sugere que a civilização antiga que habitou a ilha não apenas utilizava bioenergia, mas também a canalizava através de estruturas cristalinas para influenciar padrões climáticos locais. Inscrições encontradas em templos antigos descrevem rituais que envolviam a harmonização das energias da ilha, possivelmente para induzir chuvas ou para dissipar tempestades. Essa compreensão da tecnologia antiga, que mescla o natural e o artificial, levanta a possibilidade de que o desaparecimento do irmão possa estar ligado a um desses experimentos climáticos, talvez uma tentativa de controlar forças que acabaram saindo do controle, como uma antiga estação meteorológica movida a cristais e energia vital, cujos efeitos colaterais ainda se fazem sentir. Assim, quando você se deparar com uma tempestade repentina que parece desafiar todas as leis da meteorologia, lembre-se que pode não ser um fenômeno natural, mas o eco de uma tecnologia esquecida, uma intervenção ancestral que ainda reverbera no ar. Por fim, ao examinar as ruínas antigas com mais detalhe, uma nova camada de tecnologia se revela: a manipulação de campos magnéticos. As estruturas parecem ter sido projetadas para concentrar e direcionar o campo magnético natural da ilha, criando áreas de intensa energia magnética que, acredita-se, eram utilizadas para fins desconhecidos,
talvez para comunicação a longa distância ou para influenciar o crescimento de certas plantas. A equipe descobre que a presença de certos minerais nas ruínas amplifica esses campos, sugerindo que a civilização antiga dominava a manipulação de forças que mal começamos a compreender. Agora, imagine como a equipe pode tropeçar em um desses artefatos antigos, talvez ativando um mecanismo adormecido que altera o comportamento das criaturas ao redor ou revela a localização exata do irmão desaparecido, tudo através da manipulação de energias sutis, como se estivessem descobrindo a chave para controlar a própria força que molda o planeta. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que os fios da exploração, antes dispersos, começam a tecer um padrão mais coeso, um tapeçar complexo onde a ciência e a lenda se entrelaçam de maneiras inesperadas. A ilha, em sua essência, revela-se não apenas um repositório de vida exótica, mas um laboratório vivo onde as leis da natureza foram reescritas em um idioma de adaptação e sobrevivência radical. As descobertas feitas, cada uma desvendando uma faceta do extraordinário, culminam em uma compreensão mais profunda da interconexão que rege este mundo isolado, uma sinfonia de interdependências que ecoa desde o mais ínfimo micro-organismo até as forças titânicas que o habitam. À medida que avançamos em direção à conclusão, o que emerge é uma nova perspectiva sobre o que significa ser parte de um ecossistema, sobre a delicadeza do equilíbrio e a resiliência da vida quando exposta a pressões evolutivas extremas. As anomalias que inicialmente desafiaram a razão agora se apresentam como peças de um quebra-cabeça maior, cada uma contribuindo para a imagem de um reino onde o passado e o presente coexistem em uma dança perpétua de poder e adaptação. A busca, que começou com um propósito singular, desdobra-se agora em uma tapeçaria de descobertas que ressoam com questões fundamentais sobre a própria natureza da existência e o nosso lugar dentro dela. Neste ponto da narrativa, a névoa que obscurecia os segredos da ilha parece clarear, não para revelar respostas simples, mas para expor a magnitude das perguntas que ainda restam. O que aprendemos não é apenas sobre um lugar esquecido, mas sobre as forças primordiais que moldam o nosso mundo e a capacidade surpreendente da vida de encontrar caminhos onde a lógica convencional falha. Ao contemplarmos o que foi desvendado, somos convidados a considerar como as verdades mais profundas muitas vezes residem onde a curiosidade nos leva a explorar o desconhecido, transformando a busca por um ente querido em uma jornada de autodescoberta e de admiração diante do extraordinário. A ilha, outrora um ponto cego nos mapas da razão, agora pulsa na memória como um testemunho vívido da audácia humana diante do inimaginável. A busca por um irmão, um fio tênue de esperança em meio à vastidão do esquecimento, desdobrou-se em uma epopeia que transcendeu o pessoal, desvendando segredos de um mundo onde a natureza, em sua forma mais pura e primordial, dita as regras da existência. Cada passo dado sob a névoa espessa foi um mergulho mais profundo em um ecossistema de maravilhas e terrores, onde a ciência se curvou diante da magnificência de um reino ancestral, governado por um titã de força e majestade inigualáveis. O que começou como uma missão de resgate transformou-se em uma profunda reflexão sobre a resiliência, a adaptação e a interconexão de toda a vida. A ilha nos ensinou que a beleza mais estonteante pode ocultar o mais letal, que a sobrevivência é uma dança intrincada de equilíbrio e que, em muitos casos, a inteligência se manifesta de formas que desafiam nossa compreensão mais arraigada. As descobertas sobre a comunicação química, a bioressonância, a tecnologia ancestral e a própria geologia viva da ilha pintam um quadro de um planeta em constante evolução, um organismo colossal cujos segredos são revelados apenas àqueles corajosos o suficiente para desvendar seus véus. A verdadeira prática, contudo, começa agora. A experiência na ilha não é apenas um conto de aventura, mas um convite à contemplação. Ela nos impele a olhar para o mundo ao nosso redor com novos olhos, a reconhecer as complexas teias de interdependência que nos conectam a tudo que vive e respira, e a questionar os limites do que acreditamos ser possível. Pois, assim como a ilha guarda em suas profundezas mistérios que desafiam a ciência moderna, o nosso próprio planeta reserva maravilhas ainda por serem descobertas, aguardando apenas a nossa curiosidade e a nossa coragem para serem reveladas. Que a busca pelo que está perdido nos inspire a nunca cessar a busca pelo que está por vir, mantendo sempre a chama da descoberta acesa em nossos corações. O que leva um homem a escalar montanhas que desafiam o céu, a mergulhar em abismos onde a luz do sol jamais penetra, ou a enfrentar o desconhecido em nome de uma promessa sussurrada pelo tempo. Não se trata apenas de bravura, mas de uma força motriz mais profunda, uma compulsão que reside na alma humana, a busca incansável por respostas, por conexão, por aquilo que foi roubado. Imagine um ex-militar, um homem forjado em disciplina, coragem e na arte da sobrevivência, um indivíduo acostumado a encarar de frente, a analisar cenários e missões com precisão. Agora, tire-o de seu ambiente familiar, despoje-o de seu equipamento tático e lance-o em um território onde as regras da realidade se distorcem, onde o impossível se torna a única constante. Seu nome é James Conrad, e sua missão não é salvar-o.
mundo, mas algo infinitamente mais pessoal e, talvez por isso, infinitamente mais só, encontrar seu irmão, um explorador desaparecido, cuja última comunicação o levava a um lugar que a maioria das pessoas sequer ousaria sonhar, um lugar envolto em mistério e lendas esquecidas, a ilha. Esta ilha, um enigma geográfico e um repositório de segredos ancestrais, não é um destino turístico, é um santuário para entidades que moldaram mitos e inspiraram temores por gerações. Conrad não está ali em busca de glória ou de tesouros, ele busca um irmão, um elo perdido em um mundo que parece ter engolido todos os vestígios dele. A cada passo que ele e sua equipe de exploradores dão em direção ao coração da ilha, as fronteiras entre o mito e a realidade se tornam cada vez mais tênues. Eles não estão apenas navegando por uma selva densa e traiçoeira, onde cada sombra pode esconder uma ameaça colossal, mas também desvendando um segredo monumental, a verdade sobre o lar de uma criatura que transcende a compreensão humana, um titã que reina supremo sobre este reino esquecido. Não é apenas um subproduto da exploração, é o que pulsa nas veias de uma jornada onde a coragem humana é testada contra a força bruta de um rei, uma batalha não apenas pela verdade sobre um desaparecimento, mas pelo domínio de um paraíso selvagem e só. Preparem-se para serem transportados para um mundo de beleza estonteante e iminente, uma aventura visualmente deslumbrante e emocionalmente avassaladora, onde a simples sobrevivência é apenas o primeiro passo para desvendar o mistério que envolve o verdadeiro rei das criaturas, um mistério que reside no âmago da ilha e, talvez, no âmago da própria natureza. A jornada de Conrad é um espelho para nossa própria busca por significado em um mundo repleto de maravilhas e terrores ocultos, uma exploração de até onde podemos ir quando o amor e a determinação se tornam nossas mais afiadas. A natureza da ilha não é meramente um pano de fundo exótico. Ela é, em si, um personagem ativo, um ecossistema isolado que evoluiu de maneiras que desafiam a lógica científica conhecida. Os relatos sobre a flora e fauna que habitam este continente perdido, antes considerados meras fantasias de marinheiros bêbados, começam a ganhar contornos de uma realidade aterradora à medida que Conrad e sua equipe avançam. A vegetação não se limita a árvores antigas e samambaias gigantescas. Estamos falando de organismos que parecem ter sido arrancados de pesadelos pré-históricos, plantas carnívoras de proporções ciclópicas, fungos bioluminescentes que criam um espetáculo macabro na penumbra da selva, e insetos de tamanhos alarmantes, cujas picadas podem ser letais. Cada passo é um risco calculado, uma dança com um ambiente que não reconhece a supremacia humana. Pense na complexidade de um ecossistema fechado, onde a ausência de predadores naturais ou a presença de um superpredador dominante podem levar a desvios evolutivos extremos. Aqui, essa teoria se materializa em formas de vida que sofreram mutações ou adaptações extremas ao longo de milênios de isolamento. Ademais, a própria geologia da ilha parece conspirar contra os intrusos. Cavidades subterrâneas massivas, rios que correm sob a terra e formações rochosas que parecem ter sido esculpidas por forças titânicas sugerem uma atividade geológica intensa e contínua, um caldeirão de energias primordiais. É nesse ambiente de beleza selvagem e latente que a busca de Conrad se aprofunda, transformando-se de uma simples operação de resgate em uma exploração de um mundo que a ciência moderna mal começou a conceber. A resiliência do espírito humano, personificada em Conrad, é posta à prova não apenas contra os elementos, mas contra as próprias leis da biologia e da geologia, que parecem ter sido reescritas neste santuário esquecido. A sobrevivência, nesse contexto, transcende a mera capacidade de evitar predadores ou encontrar abrigo. Ela se torna uma intrincada dança com um ecossistema que opera sob leis próprias, onde a adaptação não é uma opção, mas a única moeda de troca. Observemos a intrincada teia alimentar que sustenta este paraíso selvagem. Não se trata apenas de presas e predadores em um ciclo previsível. Em vez disso, encontramos organismos que desenvolveram estratégias de sobrevivência que borram as linhas entre o reino animal e vegetal, ou que exibem simbioses bizarras que desafiam a classificação biológica. Por exemplo, existem criaturas que utilizam bioluminescência não apenas para comunicação, mas como armadilha, atraindo presas para seu interior com um brilho hipnotizante, antes de selar seu destino com mandíbulas poderosas. Outras desenvolveram exoesqueletos incrivelmente resistentes, capazes de suportar impactos que obliterariam a maioria das formas de vida conhecidas, uma adaptação direta à presença de predadores de força descomunal. Pense na engenhosidade evolutiva de um anfíbio que secreta um veneno neurotóxico tão potente que pode paralisar uma criatura 10 vezes seu tamanho, não para se defender, mas para imobilizar sua presa em um ambiente onde a velocidade nem sempre é a chave para a caça bem-sucedida. Conrad, com seu treinamento militar, está acostumado a antecipar movimentos e a explorar fraquezas. Contudo, aqui, as fraquezas não são óbvias, estão escondidas em ciclos de vida complexos, em mecanismos de defesa químicos ou em comportamentos que parecem irracionais sob uma perspectiva externa. Além disso, a própria geografia da ilha apresenta desafios únicos para a navegação e a locomoção.
As formações rochosas, erodidas por milênios de intempéries e pela atividade sísmica, criam labirintos naturais intransponíveis, enquanto rios subterrâneos e cavernas vastas oferecem tanto caminhos ocultos quanto armadilhas mortais. A densidade da vegetação, com árvores cujos troncos atingem diâmetros monumentais e cujas copas formam um dossel quase impenetrável, limita a visibilidade e cria um ambiente de constante incerteza. Para Conrad, isso significa que táticas convencionais de reconhecimento e infiltração podem se tornar obsoletas. Ele precisa aprender a ler um ambiente que não segue padrões familiares, a interpretar sinais sutis que indicam ou oportunidade, e a confiar em seus instintos de uma maneira que vai além do treinamento militar. A questão que se impõe é: como um ex-soldado, treinado para combater ameaças reconhecíveis, se adapta a um mundo onde as próprias definições de ameaça são radicalmente diferentes? Ele precisa não apenas lutar, mas compreender. Ele precisa não apenas sobreviver, mas decifrar o código genético e comportamental deste reino esquecido. Imagine a frustração e a admiração simultâneas ao se deparar com um predador que se camufla perfeitamente com o ambiente, não por meio de cores, mas por meio de uma alteração ativa na textura e na forma de sua pele, tornando-o virtualmente invisível até o último momento. Ou considere a inteligência adaptativa de um grupo de primatas que desenvolveram ferramentas rudimentares não para a caça, mas para a defesa contra predadores maiores, demonstrando um nível de cognição que desafia as classificações evolutivas padrão. Essa camada de complexidade biológica e ambiental exige de Conrad uma flexibilidade mental e uma capacidade de aprendizado que vão além de qualquer missão anterior. Ele não é apenas um invasor, ele é um estudante forçado de um mundo alienígena, onde cada lição é aprendida à custa de um risco imenso. A verdadeira batalha, portanto, não é apenas contra as criaturas, mas contra a própria ignorância, contra a suposição de que o mundo conhecido é o único mundo que existe. A compreensão da hierarquia de poder dentro do ecossistema da ilha revela nuances surpreendentes, que vão além da simples força bruta ou da capacidade predatória. Observemos, por exemplo, o papel das criaturas que, embora não sejam os predadores de ápice mais óbvios, exercem uma influência desproporcional sobre o comportamento e a distribuição de outras espécies. Pense em um tipo específico de aracnídeo gigante, cujas teias, incrivelmente resistentes e dotadas de propriedades adesivas superiores, não servem apenas para capturar presas menores, mas também para criar barreiras físicas e armadilhas ambientais que alteram os padrões de migração e os territórios de caça de animais maiores. Essa criatura, ao tecer suas armadilhas em gargantas de passagem ou em rotas de água cruciais, força os predadores de grande porte a buscar caminhos alternativos, muitas vezes mais SOS ou menos eficientes, impactando indiretamente seu sucesso na caça e sua própria sobrevivência. Esse fenômeno, conhecido em ecologia como modificação de habitat por engenheiro de ecossistema, demonstra como a influência pode ser sutil, mas penetrante, redefinindo o próprio tabuleiro onde a luta pela existência se desenrola. A inteligência coletiva, ou o que podemos chamar de comportamento de colmeia ou de enxame, também emerge como um fator determinante. Um bando de criaturas reptilianas de porte médio, por exemplo, pode não ser capaz de derrotar um predador colossal individualmente. No entanto, quando agem em conjunto, utilizando táticas de distração coordenadas, ataques coordenados a pontos vulneráveis e uma comunicação sonora complexa para sinalizar oportunidades, eles podem efetivamente afastar ou até mesmo desorientar um oponente muito maior. Essa estratégia de guerra de guerrilha biológica sugere que a força não reside apenas na massa ou na força individual, mas na capacidade de orquestração e na unidade de propósito, um conceito que ressoa profundamente com a experiência militar de Conrad, mas aplicado a um contexto totalmente alienígena. Ademais, devemos considerar os organismos que prosperam em nichos extremos, explorando recursos que outras espécies não conseguem acessar. Imagine um tipo de fungo que cresce em ambientes com alta radiação, utilizando essa energia para seu metabolismo e, por sua vez, tornando-se uma fonte de alimento ou para outras formas de vida que se aventuram perto de suas colônias. Sua existência molda a paisagem, criando zonas de exclusão ou atração, e ditando quais espécies podem ou não sobreviver em certas áreas da ilha. Essas interdependências complexas, e por vezes, paradoxais, pintam um quadro de um ecossistema onde a hierarquia não é uma escada linear de poder, mas uma rede intrincada de influências e dependências mútuas. Conrad, acostumado a analisar o campo de batalha em termos de posições estratégicas e linhas de suprimento, precisa agora decifrar um sistema onde a força de um pode ser a fraqueza de outro, e onde a sobrevivência de um grupo pode depender da existência de um organismo aparentemente insignificante. É um desafio intelectual e tático que exige uma redefinição completa de sua abordagem à análise de ameaças e oportunidades, forçando a pensar não apenas em termos de confronto direto, mas em termos de influência ecológica e estratégias de manipulação ambiental, mesmo que não intencionais por parte das criaturas.
Adicionalmente, a percepção de Conrad sobre a inteligência no mundo natural da ilha é submetida a um teste crítico pela existência de organismos que demonstram uma capacidade de aprendizado e adaptação que transcende o instinto puro. Considere, por exemplo, um grupo de criaturas aviárias com plumagem vibrante, que, ao observar os padrões de emboscada de um predador específico, desenvolvem novas vocalizações de alarme, mais complexas e direcionadas, que alertam não apenas sobre a presença do iminente, mas também sobre o método de ataque empregado. Essa transmissão de conhecimento adquirido, passada de geração em geração através de um aprendizado social, sugere uma forma de inteligência cultural rudimentar, onde a experiência individual beneficia a coletividade. Essa capacidade de aprendizado adaptativo, em contraste com as reações puramente reflexas, força Conrad a recalibrar sua avaliação de risco. Ele não está lidando com meros automatos biológicos, mas com seres que podem antecipar, aprender e, potencialmente, contra-atacar de maneiras imprevistas. A observação de como essas aves evitam áreas onde o predador demonstrou sucesso, ou como elas exploram novas fontes de alimento que o predador ignora, revela uma sofisticação comportamental que desafia as noções mais básicas de cadeia alimentar. Outro aspecto fascinante, e que adiciona uma camada de complexidade à dinâmica da ilha, é a manifestação de comportamentos que parecem indicar uma consciência de longo prazo ou uma memória ambiental. Imagine um tipo de mamífero terrestre que, após uma experiência traumática com uma determinada formação rochosa que desabou inesperadamente, passa a evitar aquela área específica por anos, transmitindo esse conhecimento a seus descendentes através de marcadores olfativos ou de um aprendizado observacional sutil. Essa capacidade de associar um local a um evento passado e de modificar o comportamento futuro com base nessa associação demonstra uma forma de cognição que vai além da resposta imediata a um estímulo. Para Conrad, isso implica que os S na ilha podem não ser apenas imediatos e físicos, mas também históricos e geográficos, exigindo uma compreensão profunda da história evolutiva e dos eventos passados que moldaram o comportamento das criaturas. A análise de trilhas antigas, a identificação de áreas de nidificação abandonadas ou a observação de padrões de movimento que se repetem ao longo de estações podem oferecer pistas sobre esses mapas mentais ambientais que as criaturas da ilha parecem possuir. Além disso, a interconexão entre os diferentes reinos da vida na ilha revela uma rede de influências que Conrad, com sua mentalidade focada em objetivos militares claros, pode inicialmente negligenciar. Considere a relação simbiótica entre certas plantas com flores de aromas intensos e insetos polinizadores específicos, onde a fragrância não apenas atrai os insetos, mas também contém compostos que alteram o comportamento dos predadores, tornando-os mais sonolentos ou menos alertas nas proximidades. Essa estratégia botânica de defesa, mediada por um terceiro organismo, cria zonas de relativa segurança ou de disfarçado, alterando o fluxo de movimento de predadores e presas. A capacidade de Conrad de navegar efetivamente pela ilha depende de sua habilidade em decifrar essas relações complexas e, potencialmente, em utilizá-las a seu favor. O cheiro de uma flor particular pode indicar a ausência de um predador só, ou a presença de um inseto específico pode sinalizar uma fonte de alimento confiável. Essa compreensão holística do ecossistema, onde cada elemento está interligado, é fundamental para a sobrevivência e para o avanço de sua missão. A ilha não é apenas um conjunto de desafios isolados, mas um sistema dinâmico onde a observação atenta de um detalhe aparentemente insignificante pode revelar um padrão de comportamento ou uma estratégia de sobrevivência vital. Ademais, a exploração da ilha revela a existência de ecossistemas subterrâneos, verdadeiros mundos ocultos que prosperam longe da luz solar direta, mas que são igualmente complexos e SOS. Imagine vastas redes de cavernas interligadas, onde a vida se adaptou a condições extremas de escuridão, alta umidade e, em alguns casos, presença de gases vulcânicos. Nesses ambientes, formas de vida cegas, com sentidos de audição e olfato aguçados a níveis extraordinários, dominam a cadeia alimentar. Pense em um tipo de anfíbio que se desenvolveu com receptores táteis altamente sensíveis em sua pele, capazes de detectar as mais ínfimas vibrações na água ou no solo, permitindo-lhe localizar presas ou evitar predadores em completa escuridão. Outras criaturas podem ter desenvolvido bioluminescência não como armadilha, mas como meio de comunicação em longo alcance, emitindo padrões de luz que viajam através das águas subterrâneas ou do ar rarefeito das cavernas, transmitindo informações sobre recursos ou S. A exploração desses ambientes subterrâneos exige de Conrad uma abordagem totalmente diferente. A navegação se torna mais desafiadora, dependendo de mapas sonares rudimentares ou da interpretação de correntes de ar e de água, em vez de marcos visuais. A ameaça não vem apenas de predadores, mas também de colapsos estruturais, gases tóxicos e da desorientação causada pela ausência de referências visuais.
Diferentemente da selva superficial, onde a luz solar dita muitos dos ritmos circadianos e das interações entre espécies, a vida subterrânea opera sob um cronograma próprio, impulsionado por fontes de energia alternativas, como a quimiossíntese em fontes hidrotermais ou a decomposição de matéria orgânica que se infiltra das camadas superiores. Considere um fungo que prospera em ambientes ricos em enxofre, metabolizando compostos químicos para gerar energia e, ao mesmo tempo, emitindo um leve brilho fosforescente, servindo como um farol natural para outras criaturas que dependem dele para navegação ou como fonte de alimento. A compreensão dessas fontes de energia alternativas e de como elas sustentam ecossistemas inteiros é crucial para decifrar a resiliência e a adaptabilidade da vida na ilha. A luta pela sobrevivência aqui se manifesta em formas de vida que desenvolveram adaptações fisiológicas extremas, como a capacidade de hibernar por longos períodos, esperando por condições mais favoráveis, ou de extrair nutrientes de rochas e minerais, contornando a necessidade de matéria orgânica em decomposição. Para Conrad, isso representa um desafio adicional. Como um homem treinado para operar em ambientes controlados ou semi-controlados, ele precisa aprender a confiar em sentidos que não são primariamente visuais, a interpretar sinais sutis em um mundo de escuridão quase absoluta e a entender a lógica de um ecossistema que opera em frequências e em fontes de energia que lhe são, a princípio, desconhecidas. A sua capacidade de adaptação, então, é testada não apenas contra a força bruta, mas contra a própria natureza da existência em um ambiente radicalmente diferente. Além disso, a ilha abriga fenômenos geológicos singulares que influenciam diretamente a distribuição e o comportamento de sua fauna e flora. Pense em áreas geotermicamente ativas, onde fontes termais borbulhantes e geysers criam microclimas únicos, permitindo o florescimento de espécies que, de outra forma, não sobreviveriam nas condições mais frias e úmidas da selva circundante. Nessas zonas de calor intenso, criaturas com adaptações termorresistentes podem prosperar, formando nichos ecológicos distintos. Um exemplo seria um tipo de réptil que utiliza o calor do solo para incubar seus ovos, ou uma planta que armazena água em suas folhas grossas para sobreviver em solos que secam rapidamente entre as erupções de vapor. Conrad precisa entender como esses fenômenos geológicos moldam o habitat, criando barreiras naturais ou rotas de acesso que influenciam os movimentos de criaturas maiores. A proximidade de uma área vulcânica ativa, por exemplo, pode forçar grandes herbívoros a se deslocarem para longe, alterando os padrões de caça de seus predadores. Igualmente, um rio de água quente que deságua no oceano pode atrair espécies marinhas específicas, que por sua vez atraem predadores aéreos ou terrestres. Essa interdependência entre a geologia e a biologia da ilha exige de Conrad uma análise multifacetada, onde a compreensão dos processos da Terra se torna tão importante quanto a observação direta do comportamento animal. A capacidade de prever como um evento geológico, como um pequeno tremor ou uma mudança na atividade de uma fonte termal, pode desencadear uma cadeia de reações no ecossistema, é um conhecimento valioso para antecipar esse e identificar oportunidades de passagem segura ou de recursos. Por fim, a ilha também exibe padrões climáticos locais e anômalos, moldados por sua geografia única e, possivelmente, por fenômenos atmosféricos ainda não compreendidos. Imagine neblinas espessas e persistentes que surgem em vales específicos, limitando a visibilidade a poucos metros e criando um ambiente propício para predadores que se especializam em emboscadas em condições de baixa visibilidade. Ou pense em tempestades repentinas e violentas que se formam sobre os picos mais altos, descendo em cascata pelas encostas e forçando a fauna a buscar abrigo em tocas ou em vegetação densa. Conrad precisa aprender a ler os sinais sutis que precedem essas mudanças climáticas, como a mudança na direção do vento, a coloração do céu ou o comportamento incomum de certos animais, que podem indicar a aproximação de uma tempestade ou o surgimento de uma neblina traiçoeira. A capacidade de encontrar abrigo rapidamente ou de se mover para áreas mais seguras antes que o clima se deteriore é uma habilidade de sobrevivência fundamental. Essa interação constante entre a geografia, a geologia, o clima e a vida na ilha cria uma tapeçaria de interdependências que Conrad deve desvendar para ter sucesso em sua missão e, mais importante, para sobreviver. A complexa interação entre a fauna e a flora da ilha revela mecanismos de defesa e ataque que transcendem a mera força física, adentrando o campo da bioquímica e da bioengenharia natural. Observemos, por exemplo, a existência de um tipo específico de orquídea carnívora, que, em vez de atrair insetos com néctar, exala um composto volátil que induz uma euforia temporária em suas presas potenciais, tornando-as desorientadas e mais suscetíveis a cair em suas armadilhas pegajosas. Essa estratégia química, que manipula diretamente o sistema nervoso das vítimas, demonstra uma sofisticação evolutiva que Conrad, com seu treinamento militar focado em táticas de combate visíveis, pode subestimar inicialmente. Ele precisa aprender a reconhecer não apenas os predadores óbvios, mas também as químicas da ilha, entendendo que um aroma agradável pode ser um prenúncio de mortal.
Ademais, a relação entre certas espécies de fungos bioluminescentes e os mamíferos herbívoros da ilha apresenta uma simbiose fascinante que impacta os padrões de migração. Esses fungos, ao colonizarem os pelos ou a pele dos herbívoros, proporcionam uma iluminação sutil que os auxilia na navegação noturna em meio à densa vegetação. Em contrapartida, os herbívoros, ao se moverem, dispersam os esporos dos fungos por vastas áreas, garantindo sua reprodução. Essa cooperação evolutiva, embora aparentemente inocente, cria caminhos iluminados que podem atrair predadores.